programa Saber Direito desta semana é com o professor Davidson Malaco Ferreira. O curso é sobre Direito Constitucional do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos. Sou Davidson Malaco Ferreira, advogado e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Nessa semana, no Saber Direito, falaremos sobre o direito constitucional do trabalho. Nessas 5 aulas, abordaremos, na primeira parte, uma introdução sobre o direito do trabalho. Numa segunda aula, falaremos sobre o direito do trabalho e suas fontes evolutivas. Na terceira aula, falaremos sobre o direito do trabalho no Brasil, também em sua evolução normativa. Numa quarta aula, falaremos sobre o direito do trabalho e a atual Constituição da República de 88. E, finalmente, no último encontro, na última aula, falaremos sobre o direito do trabalho e a atualidade, ou seja, passando um panorama sobre o direito do trabalho na atualidade e no sistema normativo brasileiro. Muito bem, queria registrar a minha satisfação de estar participando de um programa de tamanha envergadura e muito importante para o meio acadêmico. Bom, eu gostaria de enfatizar, nesse primeiro momento, que o direito do trabalho ele tem que ser bastante compreendido dentro do seu conteúdo de proteção. Essa primeira parte, essa primeira aula sobre a introdução do direito do trabalho, ela vai servir para estabelecer alguns conceitos básicos e estabelecer também e afastar, na verdade, algumas figuras ou algumas figuras místicas do direito do trabalho que devem ser melhor compreendidas por todos nós. Pode parecer singelo, mas essas primeiras linhas, elas são importantíssimas para uma correta compreensão do ramo jus-laboral. Ou seja, uma incorreta compreensão dessa primeira aula pode realmente comprometer todo o nosso sistema normativo e toda a interpretação que se faz do direito do trabalho. Bom, nós poderíamos começar essa primeira aula falando um pouco sobre o conceito do direito do trabalho. Na realidade, nós temos vários tipos de conceitos, seja do ponto de vista subjetivo, seja do ponto de vista objetivo, ou seja de um ponto de vista mesclado, estabelecendo, portanto, tanto o grupo especial de trabalhadores que são protegidos por esse ramo, mas também uma conjugação de fatores, de teorias e de normas que compõem esse ramo jurídico de proteção. É muito comum dizer que direito do trabalho é um ramo de proteção especial de certos tipos de trabalhadores. Esses trabalhadores são os chamados empregados, aqueles que têm vínculo de emprego. É também comum dizer que o direito do trabalho é uma conjugação de normas, de princípios, de regras, de institutos trabalhistas que vão regular exatamente esse dito trabalho subordinado. Mas, na verdade, o melhor conceito, e o conceito, então, mais completo, é aquele que vai mesclar essas duas perspectivas e vai ainda trazer para esse conceito completo a função que o direito do trabalho tem dentro do nosso paradigma atual do Estado Democrático de Direito. O direito do trabalho, portanto, é um ramo jurídico autônomo, um ramo jurídico composto de regras, de normas, de institutos, de instituições e de princípios que regulam o dito trabalho subordinado e tem como função principal estabelecer melhores condições socioeconômicas ao trabalhador hipossuficiente. Essa, portanto, é uma premissa conceitual básica, mas uma premissa relevante para que nós possamos compreender antemão a visualização e o foco do direito do trabalho. Vejam que nesse conceito básico eu mesclei tanto a linha subjetiva conceitual, ou seja, o trabalho ele é protegido a certo grupo de trabalhadores, que seriam aqueles que têm vínculo de emprego, mas também conjuguei
o que nós chamamos de princípios, de regras, de institutos que efetivamente devem estar presentes para esse ramo jurídico laboral. Bom, na função, me parece esse ser o principal ponto do conceito, nós visualizamos a premissa que vamos trabalhar. O direito do trabalho existe para estabelecer melhores condições socioeconômicas ao trabalhador protegido. Bom, esse conceito que deve ser levado em consideração, direito do trabalho, para o direito do trabalho, ele recebeu ao longo da história diversas denominações. Uma das denominações que nós tivemos num primeiro momento de criação do direito do trabalho foi direito industrial e direito operário. Bom, essas duas conjugações, essas duas denominações, elas foram realizadas à época da Revolução Industrial e, por isso, evidentemente, não seriam a melhor contextualização que deveria ser abordada para esse ramo. Mas, à época, direito industrial e direito operário certamente seriam, pelo fato de estarem focados tanto nas grandes indústrias como no proletariado, operariado, que acaba de ser, então, surgida perante a Revolução Industrial, essas duas denominações foram respeitadas a essa época. Repito, é importante dizer que nós estamos ainda numa fase preliminar de construção do direito do trabalho, ou seja, da necessidade de um ramo jurídico regulador desse dito trabalho subordinado. É importante dizer também que o direito do trabalho já foi considerado direito sindical, já foi chamado de direito sindical. Bom, na verdade essa denominação também não é a melhor nomenclatura que poderíamos utilizar, porque ela apenas foca um determinado instituto dentro do grande tema direito do trabalho. O direito sindical está inserido no chamado direito coletivo do trabalho. E o direito coletivo do trabalho é um dos institutos, ou é um ramo em especial, que vai ser tratado também pelo gênero direito do trabalho. Essa denominação direito sindical, ela veio à baila em decorrência da construção dos sindicatos, da necessidade de construção das entidades sindicais, para que essas entidades sindicais pudessem, então, fazer vez e fazer frente às entidades empresariais. E aí, dentro dessa perspectiva, que o direito do trabalho também foi chamado de direito sindical. Uma outra denominação também importantíssima no nosso contexto, e essa um pouco mais avançada, é chamar direito do trabalho de direito social. É verdade que o direito do trabalho é um ramo jurídico que, por demais, percebemos a influência do lado social. Todavia, é importante dizer que todo ramo jurídico tem a sua concepção social. Se nós transitarmos pelo direito penal, nós vamos ver o aspecto social do direito penal, na ressocialização, então, dos presos, no ingresso à sociedade. No direito administrativo, a relação do servidor público com a administração pública, nós temos também uma concepção social, mas é verdade que o direito do trabalho aflora um pouco mais a esse conteúdo social, a esse aspecto social. Mas pelo fato de não trabalharmos, então, com um direito do trabalho apenas social e apenas ele trabalhar também com esse aspecto social, é que nós não vamos utilizar essa nomenclatura direito social. Bom, chegamos ao nosso conceito atual e a nossa denominação atual, direito do trabalho. Não há dúvida que essa é a melhor nomenclatura, essa é a melhor forma de se tratar esse ramo jurídico. Todavia, quando se fala direito do trabalho, a primeira, pelo menos, pergunta que vem à mente, ou a primeira indagação, é que se esse direito ele vai abarcar todo e qualquer tipo de trabalhador. E a resposta é negativa. Ele não abarca todo e qualquer tipo de trabalhador. Ele vai abarcar e ele vai regular o chamado trabalho subordinado, ou seja, o trabalho onde exista a chamada relação de emprego. Mas uma observação é necessária se fazer. Bom, essa observação tem a ver com um dos sentidos existenciais do direito do trabalho.
O direito do trabalho, ele também quer abarcar o maior número de relações jurídicas possíveis. E dentro dessa relação jurídica possível, nós estamos falando de várias outras formas de trabalho, não apenas o dito trabalho subordinado. E é bem verdade que o direito do trabalho vem exercendo plenamente esta função, ou seja, de abarcar o maior número de relações jurídicas possíveis, cujo foco é o trabalho humano. Diríamos que esse seria realmente o grande desafio do direito do trabalho, ou seja, ser realmente não apenas um direito do empregado, mas um direito de todo e qualquer trabalhador. São vários exemplos que existem dentro do nosso histórico normativo que traduzem plenamente essa possibilidade. Dois exemplos rápidos aqui a serem também destacados, que podem ser perceptíveis, né, de visualização no nosso sistema normativo, é o chamado trabalhador avulso, né, que teve na Constituição Federal toda a equiparação de direitos, e atualmente, tema que foi abordado no Congresso Nacional, através da PEC, da Emenda Constitucional número 72, de 2013, a isonomia dos direitos trabalhistas do trabalhador urbano e rural ao trabalhador doméstico, né, que hoje é merecedor de plena isonomia na perspectiva do direito do trabalho. Então, por isso que é importante frisar que o nosso trabalhador protegido ainda continua como foco o trabalhador que tem vínculo de emprego, que tem os chamados elementos fáticos jurídicos, que tem os pressupostos da relação de emprego presentes. E nessa perspectiva de existência de uma relação jurídica cuja composição se adere a esses elementos fáticos jurídicos, é que eu vou então proteger esse tipo de trabalhador. Repito, a ideia do direito do trabalho ainda é elastecer todas essas prerrogativas de direito a outros trabalhadores, só que essa é uma função paulatina, né? Essa é uma função, então, que pouco a pouco o direito do trabalho vem exercendo em sua perspectiva socio-normativa, socioeconômica, porque direito do trabalho e lado social e lado econômico, aspecto social, aspecto econômico, aspecto político, realmente tem uma enorme influência. É importante dizer aos nossos telespectadores que a relação de emprego hoje no Brasil, até através mesmo de dados estatísticos do IBGE, nós contamos com um pouco mais de 85 milhões de trabalhadores economicamente ativos. E, infelizmente, apesar da crescente relação de emprego, da formalização da relação de emprego, ainda nós vivemos um trabalho informal muito significativo, ou seja, aquele trabalhador que ele não está nem excluído, porque ele não está desempregado, mas ele também não está incluído na relação de emprego e em toda a gama de proteção que o direito do trabalho assim o repassa. Então, ele estaria à margem, né? Nós dizemos que o trabalhador informal se encontra à margem dessas perspectivas de direito trabalhista. E, infelizmente, os números no Brasil ainda chegam a cerca de 30% a 35% dessa população economicamente ativa que tem registro de carteira de trabalho, que tem registro da relação de emprego e que tem o trabalho formal e, por isso, a própria legislação de proteção em sua guarida. Esse me parece o grande desafio do próprio direito do trabalho. O direito do trabalho hoje, ele tem como desafio principal a eficácia, a eficiência desses direitos fundamentais e por isso, inclusive, o tema do nosso curso, né, o direito constitucional do trabalho. A pergunta que se faz e a resposta vai vir ao longo desses nossos cursos, dessas nossas aulas temáticas, é como que o nosso direito do trabalho ele vai conseguir efetivar todos os incisos do artigo 7º da Constituição Federal, né? São 34 incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Como é que o direito do trabalho ele vai efetivamente estabelecer a plena eficácia, a plena eficiência destes direitos fundamentais? Não é uma tarefa simples, porque quando se fala em regulação normativa do direito do trabalho, se fala também na própria circunstância da economia, né? No próprio sistema capitalista. E nós temos que aqui buscar sempre o equilíbrio
entre o sistema capitalista, no qual nós temos uma rápida, então, incursão com relação aos aspectos econômicos, mas também nós temos os direitos sociais com relação a esse direito constitucional do trabalho, cujo desafio continua sendo, então, a eficácia desses direitos fundamentais. Bom, nós vamos passar agora para a primeira pergunta aqui na tela e voltamos para a resposta. Olá, professor. Meu nome é Ana Clara e minha dúvida é por que o direito do trabalho é protetivo? Ana Clara, obrigado pela pergunta. E essa é uma figura que eu disse que gostaria de desmistificar um pouco, né? É muito comum que na nossa área, ouvindo conversas, né, de corredor, ouvindo conversas na Justiça do Trabalho, ouvindo conversas de outros profissionais, a gente sempre ouve a seguinte frase: olha, Justiça do Trabalho é o seguinte, direito do trabalho é o seguinte, o empregado sempre tem razão. Então, independente de qualquer discussão, o empregado sempre tem razão. Isso vem um pouco da sua pergunta. Ou seja, o direito do trabalho é um ramo protetivo. E por ser um ramo de proteção, o direito do trabalho ele vai repassar certas garantias, certas prerrogativas de direito que vão efetivamente dar esse sentido de proteção ao empregado. O que não significa dizer que o empregado terá razão a todo e qualquer custo. Bom, vamos ser um pouco mais claros, até para ser mais didáticos com os nossos telespectadores. O que o direito do trabalho ele tem como função? Estabelecer esse patamar valorativo, através de garantias em direito trabalhista. Perfeito. Esta garantia se traduz em uma obrigação trabalhista por parte do empregador em conceder essa prerrogativa de direito. O direito do trabalho para o empregador, ele é nitidamente obrigacional e por isso, às vezes, esse rechaço natural, né, essa rejeição natural, porque o empregador para o direito do trabalho é um sujeito que vai cumprir várias e várias obrigações. E o empregado, por isso que o empregado, então, ele é sempre bem quisto pelo direito do trabalho e ele também quer muito bem o direito do trabalho, ele vai usufruir dessas garantias de direito. Então, o que o direito do trabalho faz? Para estabelecer melhores condições socioeconômicas num sistema, num modelo de produção capitalista, o direito do trabalho repassa a esse empregado prerrogativas de direito, que serão usufruídas, que serão, então, fruídas por esse empregado. E, normalmente, essas prerrogativas de direito se traduzem em pecúnia, em dinheiro. E, cá entre nós, essa seria a principal forma dele sobreviver no nosso sistema de produção capitalista. Para o empregador, o direito do trabalho seria, então, o cumprimento de todas essas obrigações, de toda essa visualização em prerrogativas de direito. Então, quando se fala que o direito do trabalho é protetivo, é porque ele repassa essas garantias de direito, repassa, então, todos esses direitos trabalhistas que vão ser usufruídos por ele. Por outro lado, o empregador ele vai estabelecer exatamente o cumprimento dessas prerrogativas. Mas há, na verdade, uma importante marca a ser destacada nesse conteúdo de proteção. A proteção ela está justificada. Por que ela é justificada do ponto de vista jurídico? Porque numa relação de emprego, nós temos o empregado em uma posição ou um estado de hipossuficiência, de sujeição, e o empregador nesse patamar, então, acima no sentido contratual, no sentido da perspectiva da existência da relação de emprego. Então, nós vamos aplicar a isonomia. A isonomia, tão bem conceituada pelos grandes doutrinadores, é tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Ficaremos no direito do trabalho com a segunda equação. Nós vamos tratar desigualmente os desiguais. Na nossa relação de emprego, desde o nascedouro, o empregado ele é hipossuficiente. Essa hipossuficiência ela é tida tanto do ponto de vista da sujeição contratual, porque ele acaba perdendo a autonomia de vontade
quando ele é um empregado subordinado, mas também existe a sujeição do lado econômico, porque o empregado vê no direito do trabalho e vê no próprio empregador a fonte geradora de sua subsistência no sistema capitalista. Então, por isso que ele merece essa proteção, porque ele tem, na verdade, dois estados de sujeição. A sujeição, então, dita do ponto de vista subordinado, né, a contratual, e a sujeição dita também do ponto de vista econômico. Por isso, essa visualização, então, do direito do trabalho protetivo, né? Resumindo, o direito do trabalho protetivo e todas essas denominações que foram conceituadas agora para vocês e o conceito principal do direito do trabalho mostra muito bem qual é o papel e qual é a perspectiva que trabalha e que elabora esse nosso ramo de proteção. É proteger aquele que está no estado de hipossuficiência, que desde o nascimento da relação de emprego é um trabalhador hipossuficiente e, por outro lado, estabelecer também um equilíbrio entre esse capital, que é o que busca efetivamente a maior lucratividade, mas também a valorização social através dessas prerrogativas de direito. Por isso, o direito do trabalho é um ramo jurídico de proteção. Por isso que nós temos, então, o princípio da proteção como o principal norte do direito do trabalho, e aí fica, então, registrado o porquê do nosso sistema protetivo. Muito bem. Continuando esse nosso diálogo, eu disse a vocês que a nossa relação de emprego é a relação protegida pelo direito do trabalho e que outras relações jurídicas com perspectiva diferentes da relação de emprego, em tese, não estão protegidas pelo direito do trabalho. Fiz essa observação porque um dos sentidos funcionais do direito do trabalho é buscar a proteção a essa parte que está despossuída, né, de certas prerrogativas de direito trabalhista. Mas é importante dizer que a nossa relação de emprego, ela tem que estar reconhecida através dos elementos fáticos jurídicos, dos pressupostos da relação de emprego. Vejam que os pressupostos da relação de emprego estão contidos em dois dispositivos legais da CLT, o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º conceitua empregador, o artigo 3º vai conceituar empregado. Na realidade, são 5 elementos, são 5 pressupostos que devem estar conjugados, né, presentes, para que seja reconhecida a relação de emprego e, via de consequência, nós podemos, então, também reconhecer todo esse sistema de proteção trabalhista. São os elementos: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Digamos, se nós pudéssemos escolher uma pedra de toque, um principal elemento dessa relação de emprego, sem dúvida nenhuma seria a subordinação. A subordinação jurídica é aquela que efetivamente dá todo o enfoque do direito do trabalho. Como disse anteriormente, é dessa subordinação que surge todo o nosso sentido de proteção. Repito, 5 elementos: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Estes seriam os elementos presentes à relação de emprego. Não há dúvida que, de maneira geral, regra geral, quando exista uma relação jurídica do trabalho, uma relação jurídica trabalhista, a presunção que se estabelece é que essa relação jurídica se dá sobre o manto da relação de emprego. E explico por que isso acontece e por que essa presunção ela subsiste no nosso ramo jurídico especializado. Nós estamos no sistema capitalista. E no sistema capitalista, o natural é que tenhamos uma divisão de classes. Ora empregado, ora operário, ora trabalhador, ora detentor do meio de produção, empregador, o empresário. Então é natural que no nosso sistema capitalista nós tenhamos essa divisão de classe. É claro que aqui eu não estaria focando, por exemplo, aquele que seja trabalhador e detentor dos próprios meios de produção,
como é o caso do trabalhador autônomo. Mas nesse caso específico, é verdade que a nossa regra seria e continuará sendo a relação de emprego, a relação de um trabalho dito subordinado. E como disse, essa é a principal pedra de toque, a subordinação jurídica. Nós saímos de um estado de sujeição pessoal, na época da escravidão e na época do trabalho servil, para uma subordinação agora jurídica contratual. E, na verdade, além dessa sujeição jurídica contratual, nós encontramos também a chamada sujeição econômica. Por isso, o empregado ele se encontra nesse estado de hipossuficiência. Presentes esses 5 elementos que acabei de citar para vocês e reiterar para vocês, nós temos uma relação de emprego protegida pelo direito do trabalho. Se nós temos essa relação de emprego protegida, nós vamos também ter que caminhar para algumas funções que o direito do trabalho desempenha na nossa sociedade. É importante dizer isso porque, apesar de ser um assunto abstrato, nós não podemos deixar de trabalhar nessa premissa. O trabalho na premissa das funções do direito do trabalho é essencial para a compreensão do ramo. Não só para a compreensão, mas também para a sua eficácia. Lembrem-se que nós falamos aqui agora há pouco que o grande desafio do direito do trabalho é dar eficácia àquilo que já está construído e que, diga-se de passagem, é uma das legislações sociais mais avançadas do mundo. O que nós queremos, e esse é o nosso desafio de todos da sociedade, de todos os operadores do direito do trabalho, é dar eficácia a esse direito fundamental. E aí nós temos, porquanto, algumas funções que desempenha o direito do trabalho no nosso paradigma constitucional atual, e por isso o link com o nosso tema central, o direito constitucional do trabalho. No Estado democrático de direito, paradigma atual da nossa Constituição e do nosso sistema normativo, nós temos que buscar algumas funções, nós temos que efetivar algumas funções. Então, a norma trabalhista, quando lida, ela vem exatamente na perspectiva dessas funções, ou seja, buscar o direito do trabalho dentro de um paradigma do Estado democrático de direito. Bom, a função número 1 do direito do trabalho, que nós chamamos de função principal, estabelecer melhores condições socioeconômicas ao trabalhador protegido, repassando a ele um patamar mais valorativo de sua força de trabalho. Então vejam que, como função principal, todo esse sistema normativo que tem que buscar pela sua eficiência, vai buscar então no direito do trabalho uma possibilidade de estabelecer um patamar mais valorativo de sua força de trabalho. E isso é essencial no Estado democrático de direito. E isso é essencial para o próprio sistema capitalista. É importante dizer para todos vocês, telespectadores, aos nossos alunos e companheiros de trabalho, que a realidade é que o direito do trabalho, ele caminha lado a lado com o sistema capitalista. Eu não vou entender direito do trabalho em rota de colisão com o sistema capitalista. O direito do trabalho, ele anda lado a lado com o sistema. Vejam vocês que quando o sistema ele decai num sentido de crise, o direito do trabalho também entra em crise. Mas quando o sistema ele se valoriza, o sistema capitalista se valoriza, o direito do trabalho também tem que ser valorizado. Por isso, o patamar e o ponto de equilíbrio que nós buscamos. Essa também é uma palavra-chave. Buscar o equilíbrio do direito do trabalho e do sistema capitalista. Nós temos nesse ramo jurídico regulador exatamente esse desafio ou essa função. Buscar o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Aliás, é importante que se diga que essa é uma das funções da própria República Federativa do Brasil. A Constituição de 88, lá no artigo 1º, no inciso 4, já estabeleceu exatamente essa visualização de que o direito do trabalho ele busca um equilíbrio entre o sistema capitalista e o próprio direito do trabalho e as próprias questões sociais, né? Diz a lei, prescreve a lei.
o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Esta é a função principal. Uma outra função do direito do trabalho é o que nós chamamos de função progressista e modernizante, que seria a função de ampliar condutas de proteção a outros segmentos desprotegidos. E é nessa perspectiva das fontes do direito do trabalho, de todas as fontes do direito do trabalho, é que nós vamos buscar a inserção de outras relações jurídicas na gama de proteção trabalhista. Nós temos vários e vários exemplos que podem ser aqui, primeiro, apenas citados. O estagiário, o trabalho do estagiário é um deles que merece hoje uma influência muito grande dessa função modernizante e progressista. O trabalhador doméstico, que atualmente teve reconhecida a sua isonomia, da mesma forma. Até mesmo os chamados cooperados, aqueles que trabalham em cooperativas de trabalho, também tiveram em atual modificação legislativa algumas garantias mínimas, mas já garantias de direito estabelecidas. E, por fim, os próprios trabalhadores avulsos, que me parecem ser o grande exemplo dessa demarcação positiva do direito do trabalho, porque a própria Constituição reconheceu, mesmo não tendo esses empregados relação de emprego protegida, relação de emprego reconhecida e visualizada, mas reconheceu a ele todos os direitos trabalhistas. Apenas alguns dos exemplos dessa função modernizante e progressista. Bom, vamos chamar uma segunda pergunta aqui na tela. Olá, professor. Meu nome é Renzo Braga. Minha dúvida é, afinal, qual relação jurídica é protegida pelo direito do trabalho? Muito obrigado, Renzo, pela pergunta. Na verdade, essa seria a conjugação daquilo que foi dito anteriormente com aquilo que está sendo sustentado agora. A nossa relação jurídica protegida é a relação de emprego, com aqueles 5 elementos fáticos jurídicos. Mas nós acabamos de reconhecer que o direito do trabalho tem como função, tem como tarefa, por isso a chamada função modernizante e progressista, estabelecer também patamares de proteção, quiçá podemos até dizer até a plena isonomia, mas não vamos fazer isso para todas as relações jurídicas, de outros segmentos, de outras relações de caráter trabalhista, que podem também sofrer efeitos de proteção e de concessão de certas prerrogativas de direito. Repetindo, falamos sobre o estagiário, aqui não a adequação da isonomia, mas de reconhecer a esse tipo de trabalhador, porque o estagiário também é um tipo de trabalhador, algumas concessões de prerrogativas de direito, como é o caso, por exemplo, das férias, né? Foi reconhecido ao estagiário, na Lei 11.788/08, a concessão de férias remuneradas. Ou seja, reconhecendo que nós temos aqui um típico trabalhador, e que merece um mínimo de proteção trabalhista. Reconheci agora há pouco também o trabalhador avulso, e esse trabalhador avulso nós fomos um pouco além, né? Para o trabalhador avulso, a Constituição estabeleceu plena isonomia de direitos trabalhistas. É o artigo 7º, inciso 34 da Constituição de 88, estabelecendo plena isonomia. Reconheci também, agora há pouco, o trabalhador cooperado, né? Aqueles que trabalham, então, e que são atuantes, integrantes de cooperativas de trabalho. Esses também têm alguns direitos trabalhistas reconhecidos por lei atual, recente, modificando, então, a lei do cooperativismo geral e que estabeleceu a modificação de algumas cooperativas de trabalho. E agora acabamos de presenciar a PEC das domésticas, a Emenda Constitucional 72 de 2013, que, fazendo o resgate histórico desse tipo de trabalhador, que tinha alguns direitos trabalhistas reconhecidos, dando a ele agora plena isonomia em matéria de direitos trabalhistas. É verdade que, na atualidade, nós ainda temos que realizar algumas adaptações, algumas regulamentações que a lei deve repassar para esse tipo de trabalhador e para a sua adaptação ao novo empregador doméstico, né? Porque agora nós temos também uma nova configuração deste empregador doméstico. Mas é isso, a pergunta vem exatamente ao encontro não só da característica básica do núcleo basilar do direito do trabalho, que é a relação de emprego, mas também de outras relações jurídicas que podem sim ser protegidas
pelo direito do trabalho. Bom, continuando a questão das funções do direito do trabalho, eu acho que essa função ela é essencial, que é a chamada função civilizatória e democrática do direito do trabalho. Por que o nome, né, civilizatória e democrática? Esse nome vem de um processo de inclusão social, um processo de distribuição de renda. Então vejam a importância do direito do trabalho. Ele tem como função precípua incluir socialmente, tirar aquele indivíduo que se encontra fora da sociedade, fora do sistema e incluí-lo socialmente. E essa inclusão social tem tudo a ver com as prerrogativas que nós encontramos na própria Constituição de 88. Ou seja, o sujeito só exerce plenamente a sua cidadania se ele tiver garantido todos os seus direitos trabalhistas. E mais, disse agora que o papel do direito do trabalho é também fazer a distribuição de renda. O direito do trabalho tem como função precípua a distribuição de renda. Foi dito no início que o direito do trabalho tem como patamar, então, principal, tem como função principal estabelecer melhores condições socioeconômicas. Quando eu concedo essa gama de proteção, quando eu concedo essa gama de direitos trabalhistas a esse trabalhador hipossuficiente, eu estou possibilitando não só a sua sobrevivência, porque essa me parece ser a conduta básica do direito do trabalho, mas eu também propicio para esse trabalhador que possa exercer plenamente todas as suas garantias do próprio sistema capitalista. Então, o sistema capitalista ele só se fortalece a partir do momento que há distribuição de renda. E é verdade, se nós fizermos aqui um mapeamento de todos os estados brasileiros, nós vamos perceber que os estados brasileiros de menor desenvolvimento social são aqueles estados que não têm no direito do trabalho a sua plena eficácia, a sua plena conduta, então, de busca de garantias de direitos fundamentais. Lá do outro, quando nós temos aquele estado onde há um grau de desenvolvimento maior, presentes ficam certamente a própria prerrogativa de direito trabalhista com maior eficiência, com maior eficácia naquela sociedade. Por isso que disse anteriormente que direito do trabalho e sistema capitalista andam lado a lado. Eu não posso ter aqui direito do trabalho em rota de colisão com o próprio sistema capitalista. Esses dois focos que parecem ser divergentes, né? Porque se nós realmente estabelecermos aqui uma visualização do que quer o direito do trabalho, ou seja, alargar essas prerrogativas de direito e abarcar outras relações jurídicas. E o sistema capitalista como meio de lucratividade, como meio de concentração de renda, nós vamos perceber que, em tese, eles estão em uma rota divergente, né? Eles estão, então, partindo de um lado para o norte e o direito do trabalho para o sul. E não é uma verdade. Um precisa do outro. Por isso, é importante dizer que alguns doutrinadores entendem que o direito do trabalho tem como função estabelecer exatamente essa política conservadora. Ou seja, ela é importante para o próprio sistema. O próprio sistema só sobrevive a partir do momento em que direito do trabalho e sistema capitalista estão em pleno equilíbrio. Essa me parece uma visualização muito importante também de ser visualizada para essa nossa temática, para essa primeira parte da aula sobre direito constitucional do trabalho, ainda na demarcação da introdução ao estudo do direito do trabalho. Pois bem, nós temos também um outro tema e um outro assunto a ser destacado nessa oportunidade, que seria a chamada autonomia e natureza jurídica do direito do trabalho. Muito se pergunta com relação a essa suposta autonomia do direito do trabalho. E é importante o telespectador entender, o nosso acadêmico entender. O direito do trabalho, ele se desprendeu do direito civil obrigacional. Então, nem sempre nós tivemos um direito do trabalho. A necessidade do direito do trabalho é uma coisa. Ter o direito do trabalho é outra completamente diferente. E enquanto não tínhamos o direito do trabalho, nós destacávamos para esse campo regulador o chamado direito civil
obrigacional. Então, o próprio direito civil obrigacional é que estabelecia quais seriam as regras que poderiam regular a relação entre trabalhador e empregador, entre trabalhador e tomador de serviço. No antigo Código Civil de 1916, nós tínhamos um capítulo que se denominava do capítulo da locação de mão de obra, e era esse capítulo que regulava as relações trabalhistas. Ora, não há dúvida que essa visualização do direito civil obrigacional se viu em plena decadência para poder tratar de uma relação jurídica desse porte. Por que, professor, isso acontece, então, no caso concreto? E por que o direito civil não suportou regular as relações entre trabalhador e empregador? Exatamente em decorrência da desigualdade que existe naturalmente na relação entre empregado e empregador. Ou seja, a relação jurídica trabalhista, ela é desigual desde o seu nascedouro. Por isso que nós não poderíamos tratar no direito civil ou partir do pressuposto que o direito civil poderia dar conta de regular essa relação jurídica, já que o direito civil estabelece uma premissa de tratar igualmente os iguais. E nós, no direito do trabalho, estabelecemos uma outra premissa, que é tratar desigualmente os desiguais. E a partir do momento que eu busco a proteção no direito, através do direito do trabalho, essa relação que está desequilibrada, ela começa a estabelecer em plena isonomia. É verdade que é impossível satisfazer aqui uma isonomia material plena, mas uma isonomia formal em matéria de direitos é plenamente possível para a área trabalhista e, repito, esse é o nosso grande desafio. Trazer como conteúdo essa eficácia para que essa relação, então, desequilibrada possa se equilibrar para o bem-estar, tanto do direito do trabalho, quanto para a própria relação jurídica capitalista, né? Para as relações jurídicas de trabalho baseada no nosso sistema capitalista. Então, não há dúvida que o direito do trabalho é um ramo jurídico autônomo. E isso fica muito claro a partir do momento que ele se desprende do direito civil obrigacional e começa a construir todo o seu conteúdo de normatização. E começa a construir todo o seu campo principiológico. E começa a construir todo o seu campo teórico. Nós temos teorias próprias do direito do trabalho e que muitas vezes divergem de teorias do direito civil. Por isso que nós não podemos aqui tentar compreender direito do trabalho à luz do direito civil. É muito perigoso falarmos em direito do trabalho e direito civil em uma perspectiva, então, de tratamento, ou seja, buscar institutos de direito civil para compreender o direito do trabalho. A premissa nós visualizamos, não é a mesma. Aliás, o direito do trabalho ganhou essa autonomia quando ele se desprendeu do próprio direito civil obrigacional. Mas, como disse, nós temos teorias próprias. Nós temos uma teoria sobre nulidades contratuais que é exatamente uma teoria inversa da que propugna o direito civil. O direito civil trabalha com a teoria das nulidades contratuais no chamado efeito ex tunc, né? Que é o efeito que retroage ao status quo ante, retroage à situação anterior. Já o direito do trabalho labora com a teoria das nulidades contratuais com o efeito ex nunc, ou seja, o efeito de nulidade daqui para frente, garantindo tudo aquilo que já foi objeto de visualização plena e de satisfação plena por parte de trabalhador e empregador. Ora, professor, mas aplicarmos uma teoria, reconhecermos uma relação jurídica nula e não aplicarmos uma teoria com efeito ex tunc, com uma decretação com efeito ex tunc, é no mínimo estranho. Não. Estranho seria se aplicarmos esse efeito ex tunc. Por quê? O empregado, ele não pode ser a ele devolvido, impossível a ele ser devolvido toda a sua força de trabalho. O empregado não vai conseguir, então, ver toda a sua força de trabalho que já foi dispensada, tendo a ela, portanto, já sido angariada pelo próprio empregador. Reconhecer um efeito ex tunc nessa teoria de nulidades contratuais seria exatamente enfatizar aquilo que o ordenamento jurídico brasileiro não quer, o enriquecimento sem causa, o locupletamento ilícito, né? Porque se eu reconheço a nulidade e na visualização dessa nulidade eu
decreto o efeito ex tunc, eu não vou devolver a força de trabalho para este empregado. E vou permitir que o empregador que já se apropriou dessa força de trabalho possa usufruir livremente do seu produto dentro do sistema capitalista e dentro do mercado econômico. Então nós temos teorias próprias. É verdade que nós temos também princípios próprios. Existem vários princípios trabalhistas específicos. Nós também temos princípios que remontam os princípios gerais do direito, é verdade. Mas nós temos sim princípios específicos próprios da seara trabalhista. Ou seja, só tem realmente um princípio próprio aquele ramo jurídico que certamente é um ramo jurídico autônomo. E um ramo jurídico autônomo com princípios próprios surge naturalmente a sua autonomia. E nesse condão é importante citar pelo menos alguns princípios que, digamos, seriam a base da construção de todo o nosso sistema normativo. Claro, o primeiro, o princípio da proteção, que é o que dá todo o nosso enfoque da relação de emprego e do próprio direito do trabalho. O princípio da norma mais favorável, princípio esse que está esculpido no caput do artigo 7º da própria Constituição Federal. O princípio da condição mais benéfica, onde a cláusula contratual mais vantajosa é aquela cláusula que vai prevalecer no caso concreto. O princípio da primazia da realidade sobre a forma é mais um princípio, então, que também emerge a autonomia do direito do trabalho, buscando a verdade real em detrimento da mera formalidade. Óbvio, desde que haja divergência entre forma e realidade. Se forma e realidade convergirem, não há aplicação desse princípio. O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, ou seja, um princípio que dá um respaldo significativo contra a renúncia dos direitos trabalhistas. O princípio da imperatividade dos direitos trabalhistas é um princípio que, inobstante reconhecer que as cláusulas contratuais, todas elas são realizadas e são elaboradas pelas partes envolvidas na relação de emprego, nós sabemos que a própria norma trabalhista estabelece o campo de atuação dessas cláusulas contratuais. Então, apesar da plena liberdade estabelecida no artigo 444 da CLT, toda essa liberdade contratual, ela está assistida por essa gama de proteção e por todo esse sistema de proteção trabalhista. Bom, a gente vai chamar então a última pergunta, a terceira pergunta, aqui na tela. Olá, professor. Meu nome é Ana Luísa e a minha dúvida é: direito do trabalho é um ramo jurídico autônomo? Muito obrigado, Ana, pela sua pergunta. Então, ela mais uma vez vai convergir com o nosso debate, as nossas aulas. Ou seja, o que eu acabo de mostrar para vocês é exatamente todo esse conteúdo de autonomia, através de teorias próprias e através de princípios próprios. Mas o que realmente remonta a uma ideia de plena autonomia é termos uma ordem normativa específica. Uma ordem normativa, então, capaz de estabelecer para esse ramo jurídico plena autonomia. E não há dúvida que o direito do trabalho, nesse sentido, é muito autônomo. Aliás, autônomo e diria complexo, porque hoje compreender normas trabalhistas, hoje compreender o ordenamento jurídico trabalhista não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa. Vejam vocês, nós temos a Constituição Federal como ápice desse sistema normativo, né? A Constituição que estabelece essas garantias fundamentais no nosso Estado democrático de direito. Nós temos, abaixo da Constituição, toda a legislação extravagante. Esta primeira focada no direito estatalmente legislado, nas chamadas fontes heterônomas do direito do trabalho. Principal fonte heterônoma, a nossa consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, criada em 1943. Essa seria realmente a principal fonte infraconstitucional. Claro que, atrelada à CLT, no desenvolvimento dessa CLT, várias normas foram criadas
em comunhão ou em conjunto à CLT que serviram ainda mais para focar certas garantias trabalhistas, como é o caso, por exemplo, do repouso semanal remunerado, que está capitulado na Lei 605/49, ou seja, uma lei que acaba complementando aquilo que foi tratado também pelo texto consolidado. E atrelado a essa gama de situações e de normas que vão dar essa autonomia no direito do trabalho, nós temos uma outra fonte importantíssima. Esta fonte se chama as fontes autônomas do direito do trabalho, ou seja, a negociação coletiva. A negociação coletiva é um dos principais instrumentos desse direito constitucional do trabalho. A norma autônoma, a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho é o principal ponto do direito constitucional do trabalho. Então, resumidamente, nós podemos transitar desde o início do direito do trabalho no seu sentido ainda normativo, né? Não em fontes evolutivas, mas desde o início da visualização conceitual, da visualização, então, de um direito do trabalho protetivo ao empregado, o estabelecimento de denominações próprias do direito do trabalho, chegando ao melhor epíteto, à melhor nomenclatura, direito do trabalho, não perfeita, é verdade, mas a melhor nomenclatura, a espécie, passando, então, por todo o sentido funcional, por todas as funções que o direito do trabalho tem e exerce hoje na ordem normativa trabalhista, no Estado Democrático de Direito, e que a leitura da norma trabalhista tem que trazer necessariamente essa visualização como seu ponto de partida, essa visualização como fonte inspiradora desta busca aos direitos fundamentais trabalhistas, e aí passamos à ideia de autonomia do direito do trabalho, mostrando realmente como a legislação trabalhista ela é complexa, em que fontes nós vamos trabalhar, tanto as fontes heterônomas, aquelas que nós conhecemos como direito estatalmente legislado, mas também com relação às fontes autônomas, e esse me parece o papel principal, ou seja, o papel da negociação coletiva, o papel da convenção coletiva de trabalho, o papel do acordo coletivo de trabalho, que nas próximas aulas nós vamos tratar muito bem, mas é importante salientar nesse final dessa primeira aula que a natureza jurídica do direito do trabalho, respeitada a sua autonomia, continua sendo, apesar de opiniões um pouco divergentes sobre classificações, mas a principal classificação da natureza jurídica do direito do trabalho é como ramo jurídico do direito privado, porque ele vai regular relações entre pessoas singulares e pessoas coletivas, como é o caso primeiro de empregado e depois de empregador, cuja prevalência dos interesses continua sendo o interesse dos particulares. É verdade que essa conjugação de fatores, é verdade que essa natureza jurídica do direito privado, o direito do trabalho como ramo do direito privado, ela está sempre assistida pelas normas de conduta protetiva estatal. E essa realmente é a primeira visualização, a primeira nota introdutória que foi salientada nesse primeiro item, introdução ao estudo do direito do trabalho. Até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.